Então, assim, queridos companheiros, amigos, irmãos, vamos assim, nesse momento, dando as boas-vindas aos amigos espirituais, que toda segunda que se encontra para nos auxiliar, para nos instruir, para nos dar o suporte necessário para essa reunião tão gostosa, em que procuramos aprender, em primeiro lugar. Pai de infinita misericórdia, Jesus, nosso amado Mestre, derrame sobre nós as nossas bênçãos, suas bênçãos, fortalecendo o nosso ânimo, para que possamos, como foi dito hoje no Evangelho do Caibara, não deixamos que a melancolia, devido a toda essa situação que estamos vivendo, tome conta do nosso espírito, que buscamos dentro de nós a força, através do trabalho, seja de que tipo for, que nos fortaleça, que nos dê o ânimo necessário para que possamos prosseguir. Busquemos na natureza, nas oportunidades que o Pai nos oferece, a força necessária para que possamos superar os momentos tão difíceis que o planeta, que todos estamos passando. Mas sabemos que, como vai dizer na lição de hoje, é o momento da transformação. E assim, preparados, certa para a presença dos nossos amigos espirituais, pedimos assim licença para dar por iniciados os trabalhos da noite. Que a tua paz, que o teu amor esteja e que permaneça conosco. Graças a Deus. Então, vamos lá para o capítulo de hoje, que é a lei da destruição. Então, eu vou começar lendo aqui o primeiro item da lei da destruição, que é o seguinte: destruição necessária e destruição abusiva, exagerada. Destruição é transformação, pois o que é destruído, logo em seguida, é construído novamente. Por exemplo, destruímos árvores para construir casas, destruímos casas para construir prédios, destruímos a vida de um animal para nos alimentar. Vamos evoluir para um dia não mais precisarmos matar animais para nossa alimentação. Morremos, desencarnamos para nascer de novo. Temos a lei da destruição e a lei da conservação, para que as coisas não sejam destruídas fora de hora. É um absurdo desmatar uma área verde para asfaltar um terreno em volta de uma casa. Você não acha? As pessoas que saem pichando o muro, destruindo telefones públicos, quebrando vidraças, entre outras coisas, são imaturas. Só cresceram em tamanho e não em inteligência. Essas ações são um abuso e vão contra a lei da destruição. É a inteligência que faz o homem destruir o mundo à sua volta em um bom lugar para todos verem. Então, por onde que nós vamos começar aqui? Como a lição vem nos dizer, o que nós costumamos chamar de destruição, se a gente olhar no sentido natural das coisas, no andamento natural da natureza, nada mais é do que a transformação necessária. Assim como nós vemos uma planta que nasce, cresce, produz, frutifica, morre, renasce através das sementes. Tudo isso é o processo da natureza. Então, por que nos assusta tanto a palavra destruição? Justamente pelo nosso instinto de preservação, instinto de conservação. Que sempre quando nós nos sentimos em perigo, esse instinto se instala, acende dentro de nós, nosso instinto de preservação, que nos foi dado para que nós cuidássemos de nós mesmos e não cortássemos o ciclo da vida antes do tempo, o ciclo das transformações antes do tempo. Então, por isso, nós temos esse instinto de preservação que nos faz recuar
sempre diante dos perigos. Nós vamos sempre temer. Por exemplo, a gente vê uma tempestade enorme com raios. A gente vê que tem a coisa de lugares que alagam. Mas a tragédia está não na tempestade, mas nas pessoas que jogaram lixo nos rios, que entupiu, que alagou, que acabou atingindo de uma maneira que não é natural, porque na natureza tudo tem seu tempo. Então, assim como nós, como espíritos, nós também temos um tempo de estadia aqui na Terra. Nós temos o tempo de nascer, crescer, aprender, evoluir, praticar, e vai chegar uma hora que nós vamos ter que voltar, não tem jeito. O nosso corpo vai ter um tempo de vida, que não tem como, né? Então, aqui está ficando assim. Desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor, e que nos livra dos males desse mundo, sendo mais de se desejar do que de se temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que os torna motivo de apreensão. Quer dizer, aqui está perguntando, porque se a gente sabe, né, que o outro lado, por que nós temos medo da morte, né? Então, aqui fala, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Então, aqui nos fala autopreservação. Então, aí nós podemos incluir suicídio, você não cuidar do seu corpo, tudo aquilo que nós fazemos para abreviar a nossa estadia. Né? É errado. Isso daí, o nosso instinto nos é dado para que a gente não tenha esse tipo de ação. Agora, só mais uma coisa aqui. Porque, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou, ao mesmo tempo, os agentes destruidores. Então, é interessante essa pergunta. O remédio ao lado do mal. Já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, isso é muito importante. Se a gente vê na natureza, existe uma cadeia, né? Vamos dizer, a cadeia alimentar. Existe sempre que vamos dizer, para alimentar o outro, e assim vai indo e volta. É aquele todo ciclo de vida, nasce, morre, segue. Então, vamos tentar, no nosso pequeno entendimento, entender sempre que, a não ser que haja, como a Lara disse, a destruição exagerada, que vai ser dito mais na frente, né? Os flagelos, aquele que o homem que polui, que o homem destrui com suas próprias mãos, a destruição natural não é destruição, é realmente transformação. Graças a Deus, isso aí. Vamos lá para o próximo item é com a Hélida. Flagelos destruidores. Por um lado, tempestades, terremotos, vulcões e outros flagelos fazem parte da transformação do nosso planeta. E os que passam por essas calamidades sofrem as expiações coletivas. No entanto, o ser humano tem conseguido sobrepor-se às enchentes naturais, aos furacões, maremotos, terremotos, erupções vulcânicas e outras calamidades, com o uso da inteligência, através do conhecimento e da tecnologia. Percebemos o quanto Deus tem permitido ao homem vencer esses flagelos. No entanto, muitos deles resultam da nossa própria imprevidência, com as construções em áreas de risco, a falta de higiene pública, permitindo o alastramento de doenças. Muitas enchentes são provocadas pelo entupimento dos bueiros. Vamos sempre lembrar o quanto é importante não jogar lixo nas ruas, não deixar vasos e objetos acumularem água. Pois é, então aqui, assim, a gente lendo o texto, a gente já deu para entender que
todos esses flagelos que acontecem, as destruições, somos nós, os homens, que fazemos, né? Isso faz parte da natureza do homem, porque o homem, ele quer, através do progresso, né, que ele fala, a gente tem que progredir, mas para o homem, para progredir, o que ele faz? Ele destrói a natureza, quer mudar o curso dos rios, quer mudar o negócio do tempo, então não tem como. E aí ele fala que Deus, na sua infinita bondade, ainda né, permitiu, né, que ele fala aqui, ó, no entanto, o ser humano tem conseguido sobrepor-se às enchentes naturais, aos furacões, maremotos, terremotos, com o uso da sua inteligência através da tecnologia. Então, Deus ainda deu, que nos deu a inteligência, e através dessa inteligência, através do progresso também, fez com que a gente conseguisse, porque evitar, que nem quando está vindo um maremoto, terremoto, hoje em dia já tem, naqueles países que tem esse tipo de coisa, já avisa antes, né? Aí as pessoas saem de casa, vão para abrigos e tudo isso. Mas só que o homem ainda continua. Por que dão as enchentes? Porque a gente vive jogando lixo na rua, a gente vive sujando, a gente suja tudo. O ser humano ainda está, né, nós ainda estamos nessa cultura, principalmente aqui no nosso país. Não liga, as pessoas não ligam. Então, o que nós podemos fazer? Ensinar para os nossos filhos desde bebê, sabe? Desde pequenininho mesmo, ensinando que não se deve jogar o lixo na rua, sabe? Se vai chupar uma bala, vai chupar alguma coisa, põe no bolsinho da calça, põe dentro da mochila e joga no lixo em casa. Então, tudo isso é importante para a gente, para diminuir isso. E só com o tempo, gente, porque como a Laila sempre diz, né? A gente ainda está na infância espírita, né? Do lado espiritual. Então, a gente ainda falta muito para o ser humano, para esse planeta aqui, chegar nessa evolução que a gente precisa. E aí, a pergunta 737 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Aí os espíritos respondem: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então, às vezes, eu penso que nem agora essa pandemia, né? Então, para acelerar o progresso do planeta, então, eu acho que Deus dá, acho não, né? Deus dá aquela ajuda, que nem agora. A gente está numa pandemia, quantas pessoas estão desencarnando? Então, é a transformação do planeta mesmo. Então, Deus ainda nos ajuda com isso. É como aquele que fala também no Livro dos Espíritos: é necessário os escândalos, mas ai de quem os faz, né? Precisa do escândalo para o negócio aparecer, mas quem causa o escândalo também vai responder por isso. Então, é isso. Agora, passo para a Laila para ela continuar a leitura. Agora vamos para o item guerras. Marilene, você quer que leia os dois seguintes ou leia só um e depois lê o outro? Lê um primeiro, né? E depois Tá bom. lê outro aí. Guerras. A guerra é causada pela cobiça, vontade de possuir alguma coisa, e pelo ódio. E o desejo do mais forte escravizando o mais fraco. À medida que vamos evoluindo, assimilamos melhor os ensinamentos de amor e caridade para com o nosso próximo. As guerras aos poucos deixarão de existir, quando o ser humano, melhorando-se espiritualmente, melhor compreende e pratica as leis de Deus. Bom, então, como diz aqui a lição, a guerra é a predominância do instinto, né?
do mais forte sobre o mais fraco, vamos dizer, disputa de poder, né? Mas só que na época passada era assim, as pessoas queriam alguma coisa, ela ia lá e queria tomar. Então, quem pudesse se defender, aquele que fosse mais forte, ficava. Então, nós temos, revirando toda a história, continentes que foram tomados, às vezes povos que foram escravizados, simplesmente porque determinado país, lá, não sei como eles chamavam, eram mais fortes. Então, eles desejavam uma região, eles simplesmente entravam e tomavam, causando guerras, mortes, destruição. E assim foi, durante séculos. Fomos avançando, fomos. Aí eu vejo que hoje em dia melhorou no sentido que nós temos toda uma organização, né? Nós temos, não sei se posso chamar isso de política, né? Mas, por exemplo, as uniões que se fazem respeitar as nações, os direitos, a soberania, vamos dizer, reprime o direito de alguém simplesmente chegar e tomar alguma coisa porque ele deseja aquilo. Foram-se criadas regras, leis, mas mesmo assim, muitas dessas leis ainda são quebradas. A gente vê, principalmente lá no Oriente, povos sofrendo pela escravidão, pelo domínio daqueles que são mais fortes, que têm armas mais poderosas. Ainda existem guerras que a gente não conhece porque a gente não vive, né? Lá, a gente, graças a Deus, pelo menos isso, a gente nunca teve uma situação de guerra verdadeira, como a gente vê no Iraque, na Síria, no Líbano, crianças morrendo, famílias, terrível, simplesmente pelo instinto de posse do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, nós temos lá de cá outro tipo de guerra. A predominância, por exemplo, do país mais forte, que quer dominar aquele país que é mais pobre, através de tecnologia, através de uma série de coisas. E nós corremos riscos hoje, por isso que às vezes eu vejo que a mão de Deus está onde a gente pensa que é um castigo, mas que é, vamos dizer, uma proteção. Hoje em dia, o mundo corre o risco de ter, vamos dizer, uma bomba nuclear. Um país que é mais forte, você não sabe qual país tem uma bomba nuclear que pode jogar no outro. Então, a gente vive sempre sob a tensão disso. Aquele que é mais forte, aquele que é mais fraco, eu tenho, a China tem, a Rússia tem, os Estados Unidos tem, será quem tem? E vai saber o que acontece. Então, de vez em quando, Deus vem e joga aí como é que é? O Covid. Fala, tá todo mundo junto, viu? Ninguém está livre. Isso que está a sabedoria divina, que de vez em quando vem nos mostrar que ninguém é mais forte que o outro, que o ser humano tem que tirar esse sentimento de animal, instintivo de superioridade, de egoísmo dentro de si, ver, ó, nós estamos vendo hoje, olha, eu fico muito triste de ver tantas pessoas assim, da impressão que a gente vê assim, ó, pessoas famosas, pessoas que a gente gosta de ver na televisão, artistas, a gente vê aquele rapaz, o Paulo Gustavo, um monte de gente que está morrendo com saúde, aí vê, não tem rico, não tem pobre, não tem ninguém que está liberto disso. Então, a soberania divina é essa, vem no momento em que o mundo já estava com aquela coisa, olha, eu tenho bomba não sei o quê, a China está cercando não sei quem, ó, então, pumba, manda um bichinho desse tamanho, ela tá vendo? Ele é maior do que todos vocês, né? Só ele. Segue, Helena. Assínio. É um crime, pela lei de Deus, ninguém tem os direitos de matar outra pessoa, interrompendo sua tarefa nesta vida. Então, isso daí é óbvio, né? Nós sabemos que só Deus tem o direito de tirar a vida. Nós não temos esse poder. Então, sempre vai ser
um crime perante Deus, um tipo de atitude como essa. Eu, não sei, assim, eu digo assim, no meu ver, eu acho que de todos nós, não tem, para mim, assim, eu não consigo imaginar um motivo sequer que justifique um crime. Não consigo imaginar. Por pior que eu vejo uma situação, eu não consigo ver a minha mão, por exemplo, matando alguém, por mais que eu achasse que seria justo. Acho que em situação nenhuma nós temos esse direito. Sabe, quando o ser humano começar a entender que a vida, ela é um bem, que ela deve ser preservada, que ela deve ser cultivada, ela deve ser cuidada, o nosso planeta vai realmente começar a mudar. Porque a vida é o dom que Deus nos deu para a gente estar aqui, para a gente aprender, para a gente melhorar, para a gente conhecer, sabe? Agora, se nós ficarmos preocupados em defender as nossas vaidades, os nossos vícios, os nossos pontos de vista, porque eu acho que o maior problema nosso com relação à guerra, assassino, à destruição, é o nosso ego. Nós queremos sempre estar com a razão, nós queremos sempre estar colocando o nosso ponto de vista, a nossa maneira de ser como correta. Então, o assassínio, eu acho que é a coisa mais pavorosa que alguém pode cometer na vida. Não tem justificativa perante os olhos da gente, nenhum motivo para alguém matar alguém. Isso aí. Obrigada, Marilene. Agora vamos para a crueldade. Existem pessoas que só ficam satisfeitas fazendo o mal e atormentando os outros. São criaturas insensíveis e desumanas que só pensam em sua satisfação, pouco importando que seus atos estarão prejudicando os demais. A crueldade está presente naqueles seres muito ignorantes, ausências de conhecimento, que ainda estão nos primeiros degraus da evolução. Aí vamos lá para a crueldade. Eu vou ler antes a questão 752 do Livro dos Espíritos. Podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o próprio instinto de destruição, no que ele tem de pior. Por quê? Se a destruição é, às vezes, necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. Então, conforme foi dito, a crueldade é a parte sombria da lei da destruição. Por quê? Quem destrói, porque destrói quem pratica e destrói as vítimas, sim. Crueldade, além da ausência de amor, está ligada ao prazer de fazer alguém sofrer, conforme sua própria definição encontrada no dicionário. Isso que quer dizer crueldade. Prazer de fazer alguém sofrer. São práticas ligadas ao egoísmo, ao orgulho, à soberba. Por exemplo, uma pessoa que ela incita a guerra. Ela ataca seu inimigo, né, através de bombas, mesmo sabendo que pessoas inocentes morrerão. Porque, assim, quando vai soltar as bombas, não está marcado nas casas o X, né, onde a bomba deve destruir. Ela vai cair aleatoriamente ali e, consequentemente, isso daí não tem como, muitos inocentes morrem nessa situação. E para aquela pessoa que organizou, que incitou a guerra, o que importa é vencer, custe o que custar. E um dos exemplos, né, de maior crueldade, eu acho, né, para minha opinião, que aconteceu no mundo, foi o Holocausto. Que o Holocausto nada mais é do que o extermínio em massa de cerca de 6 milhões de judeus, entre crianças e idosos, mulheres, né, homens, todos. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né, e foi feita pelos nazistas na Alemanha. Então, essas pessoas elas eram levadas a um campo de concentração, que era um lugar onde eles viviam amontoados, sem higiene, com pouquíssima comida, e depois eles eram mortos na câmara de gás. Simples assim. Olha que ato de crueldade.
fora, assim, que a gente soube de experiência que faziam com essas pessoas. Então, assim, a humanidade está cheia de manchas de crueldade. Essa é apenas um exemplo, que eu acho que para mim é um exemplo, assim, muito marcante, porque, assim, foi muita gente, sabe? Muita gente que morreu. Eu fico pensando como é que o mundo deixou... Eu me pergunto, né? Como o mundo deixou que isso acontecesse. Bom, além da ausência de amor para aquele que pratica a crueldade, a ausência, obviamente, do conhecimento das leis de Deus, né? Então, essa pessoa não tem noção que toda causa tem seu efeito, que ela está permitindo que a matéria tome conta de sua vida, que está freando sua evolução espiritual e deixando de aprender, de crescer como ser humano junto ao seu semelhante, porque nós só aprendemos junto de nosso semelhante. Ele é o nosso grande instrumento de evolução. Aí agora o próximo item é duelo. O duelo é um assassinato que não se pode aceitar. Nada justifica matar outra pessoa. Atualmente não é mais uma prática normal como era antigamente. Não existem mais duelos com espadas e armas, mas com armas tão poderosas como palavras e pensamentos. Então vamos lá. Aí vou começar aqui com a definição do que é duelo. O que significa? Então, duelo é uma luta previamente ajustada entre duas pessoas em campo aberto, na presença de testemunhas, com armas iguais escolhida pelo ofendido. E tem por objetivo o desagravo da honra de um dos seus combatentes. Agora, na questão 757 do Livro dos Espíritos, que fala sobre, é o item que fala sobre o duelo. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Numa civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates de antigamente, encarados como o juízo de Deus. E aí eu fiz uma pesquisa de quando que surgiram os duelos. Eu achei bem interessante. Como que surgiu, né? Essas ideias, né? Na cabeça do ser humano, oh Jesus! Então, eles surgiram na Europa durante a Idade Média como uma forma de desagravo de honra entre dois nobres da corte, que, por motivos diversos, se desentendiam e se julgavam ofendidos em sua honra. Muitas vezes, por motivos banais, né, a maioria das vezes por motivos banais, os duelos ocorriam envolvendo pessoas da nobreza que queriam resolver suas divergências através de lutas com as armas, que no caso facas, tal, e com pistolas. Aí um exemplo assim mais, que eles chamam de um exemplo corriqueiro, é os duelos, né, que a gente costuma assim ver em filme e tal, né, que são os duelos que aconteciam no oeste americano e do sertão brasileiro também. Esses também são individuais ou entre famílias, né? Porque já não bastavam duas pessoas, geralmente os duelos aconteciam também entre famílias inteiras. Entre famílias, facções, grupos, onde dois ou mais valentões ou valentonas, porque os duelos não aconteciam só entre homens, poderia acontecer entre as mulheres, representantes dos grupos se ofendiam e se digladiavam mutuamente. Provocações essas disputadas no confronto através do gatilho mais rápido. Olha só, hein? E no Nordeste brasileiro, sertão brasileiro, o nome era o chicote mais rápido. Gente, olha que situação. E assim por diante, né? E olha uma coisa que eu fiquei assim abismada. O último país do mundo ocidental em que o duelo era legalmente... funcionava uma coisa legal dentro do país, foi o Uruguai. E ele só extinguiu o duelo na década de 80. Só na década de 80, gente, imagina. Olha quanto tempo que o duelo ficou acontecendo nesse país, né? Uma coisa absurda, bárbara, né? Então, dizem historiadores que o duelo mais longo da história teve início em 1794, entre um jovem burguês e um capitão de exército. O combate durou 19 anos.
Imagina, 19 anos. 19, assim, não que eles vão ficar o tempo todo brigando, mas, assim, o tempo todo com a espada ou com um revólver na mão, claro. Mas era sempre que havia, se encontravam, Briga das famílias, né? isso, acontecia esse duelo. Gente, coisa absurda. Então, assim, o duelo é algo bárbaro, óbvio, né, gente? Uma coisa, assim, bem arcaica mesmo, né? Então, assim, geralmente era sem razão e sem cabimento algum. Totalmente contra os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de amor ao próximo, de perdoar as ofensas. Então, a justiça nunca deve ser feita pelas próprias mãos e temos que procurar não carregar dentro do coração sentimentos como ódio, rancor, o perdão. E sempre tem que haver a brecha na nossa vida para o amor, gente. Muito importante cultivar o amor, bons pensamentos. Agora, você imagina um negócio que vai de família, que passa. Eu fico assim, pensando assim, que loucura que é isso, né? Já não me bastavam duas pessoas, aí entra uma terceira, uma quarta, e aí fica aquela briga absurda entre família. E aí, hoje em dia, né, as brigas são até, vamos dar um exemplo, né, um exemplo atual, que hoje as brigas entre as facções, né? Então, por exemplo, uma favela que tem um traficante, aí quer entrar um outro traficante que é aquele lugar, e aí começa aquela coisa maluca e que, consequentemente, muitos inocentes acabam morrendo, né? E é totalmente arbitrária as leis de Jesus, né? Os ensinamentos que nós sabemos que Jesus deixou aqui para a gente, os ensinamentos de evolução. E é isso. Agora vamos para o próximo item, que é a pena de morte. Aí a Josi vai comentar. A pena de morte deixará de ser lei em muitos países, à medida que o ser humano for alcançando a perfeição espiritual. Devemos dar oportunidade ao criminoso de arrepender-se, para que ele não seja mais um espírito revoltado e mau, com desejos de vingança e venha perturbar as pessoas. Assim, estaremos praticando a bondade e ajudando o desenvolvimento do próximo. É isso aí. Então, vamos lá. Eu fiz uma pesquisinha aqui rapidinho e eu vou ler aqui para vocês. Os países com sistemas políticos democráticos, os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul, são alguns que aplicam a pena de morte. Em países como a República Popular da China e o Irã, e maior parte do Médio Oriente, a pena de morte é aplicada com frequência. Olha a situação. A pena de morte é uma pena legal na República Popular da China. É aplicada principalmente por assassinato, tráfico de drogas. E as execuções são realizadas por injeção letal ou fuzilamento. Olha que tristeza isso daqui. No Japão, a pena de morte é uma pena legal e é aplicada na prática apenas para assassinatos e as execuções são realizadas por enforcamento, né? Coloca a cordinha aqui no pescoço e enforca, que é mais triste ainda. Na Coreia do Sul, a pena de morte é uma pena legal. A partir de 2017, existem pelo menos 300 pessoas no corredor da morte. Ainda fala corredor da morte. As execuções são realizadas por enforcamento também. Aqui no Brasil, nosso país lindo e maravilhoso, a pena de morte é uma forma de matar. Não é utilizada desde o século XIX, aqui no Brasil. Seu último uso foi crimes civis, foi em 1876. E não é utilizado oficialmente desde a proclamação da República, em 1889. Historicamente, o Brasil é o segundo país das Américas a abolir a pena de morte. Que bom, né? Pelo menos uma boa notícia. E isso aqui está na Constituição, no inciso 47 do artigo 5º da Constituição. Está lá assim: não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra. Né? Se caso, por alguma ventura, acontecer aqui no Brasil, né, uma guerra, pode ser que aconteça isso.
mas graças a Deus faz aí bastante tempo, né, no século passado, que aqui no Brasil não tem mais isso. E é muito triste a gente, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, e ver que, infelizmente, ainda a gente convive com essa situação, né? Por mais que a gente está falando aqui sobre a destruição, e aí, como a Marilene falou, né, que veio esse vírusinho aí, foi colocado aqui para todo, né, todo o nosso planeta entender que não precisamos disso, e principalmente das guerras, né? Como a gente já falou aí das guerras também, que eu, pelo menos, compreendo que essa situação do vírus foi um meio da gente diminuir essa situação, pena de morte, guerras, assassinos, e esse vírusinho aí é para a gente entender que as pessoas estão morrendo, sim, vamos colocar assim, um pouco naturalmente, né? Porque é Deus está controlando tudo isso, está ajustando, tentando ajustar tudo isso e tentando ajustar também os nossos sentimentos, um para com o outro, porque precisamos amar o nosso próximo, entender. Então, tudo que estamos acontecendo hoje, no século XXI, tudo que está acontecendo do ano passado para cá, é justamente para a gente entender, principalmente essa lei, porque aqui no Livro dos Espíritos também é uma lei, essa lei de destruição também ela é natural, porque também ela faz parte do equilíbrio do nosso planeta, do nosso mundo, mas não para tirar vidas, não para destruir o nosso planeta, não para colocar essas penas de morte como uma lei, que infelizmente tem alguns países que adotam isso como uma lei, tirar a vida do outro, e não é assim. E aqui na questão do Livro dos Espíritos, na questão 760, Kardec pergunta para os espíritos: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá, incontestavelmente, e sua supressão assinalaram o progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós, né? Que infelizmente ainda o homem julga o homem. E aí, infelizmente, tem essa questão da pena de morte. E eu me pergunto, é necessário ainda, nesse mundo ainda, nessa época que estamos vivendo isso? Eu acredito que não. Talvez a gente venha já mudando um pouquinho isso daí. Não vou dizer que o Brasil é um país maravilhoso em todos os sentidos, temos muito que melhorar, sim, né? Aqui, pelo menos historicamente, ele já mudou um pouco essa questão, mas infelizmente temos outros países, outros irmãos, porque são os nossos irmãos também, que ainda está passando por essas situações tristes, né? Porque fulano fez isso, tem que ser penalizado pela pena de morte? Não. E aqui mesmo fala, nas outras questões, que nós precisaríamos dar a oportunidade dele se arrepender, de conversar, sei lá, aprender, conversar, dar uma oportunidade para ele mudar, se arrepender. E não precisaria ter a pena de morte, ter que enforcar, ter que fuzilar um ser humano para ele poder se redimir. Não é assim. Não foi assim que Deus vem nos ensinar, não foi assim que Jesus nos ensinou há muitos anos atrás. E aqui na 764, Jesus diz: quem matar... Aliás, Kardec perguntou, né? Jesus diz: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de Italiano. E a morte posta ao assassino não é a aplicação dessa pena. Tomai tento, estáis equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de Italião é a justiça de Deus. É ele quem aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou numa outra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de Jesus. Pois, não vos disse também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas da maneira que perdoardes, ou seja,
da mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei isso? Será que nós vamos compreendendo mesmo isso? Está, inclusive, no Evangelho isso. A gente precisa perdoar os nossos inimigos. E nós temos uma lei também, que é a reencarnação. Deus nos deu a reencarnação justamente para isso. Porque a gente vem numa nova vida, numa nova oportunidade, para a gente resolver as nossas questões infelizes, vamos dizer assim, aquilo que a gente faz de errado. Se Deus é tão bom, tão generoso, nos dá a oportunidade de se redimir de tantas coisas ruins que a gente faz, porque nós aqui, temos que apontar o dedo para o outro e temos que fazer justiças com a nossa própria mão. Sendo que a justiça será feita com a nossa própria consciência a partir de quando a gente se arrepender. Aí sim, nós vamos pedir perdão para Deus e Ele, com a sua bondade, vai nos dar novamente uma oportunidade de se redimir, de vir numa outra oportunidade, ou até mesmo ainda nessa. Mas tudo depende da gente. Não é que depende da gente tirar a vida do outro. A gente não pode fazer isso. Não existe isso. Infelizmente, essas justiças são impostas pelas leis dos homens. E que, sim, ao longo do tempo vem mudando muita coisa, mas a gente ainda precisa mudar muito mais. E na última questão aqui, ele fala, Kardec pergunta, que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Olha só, as pessoas falam em nome de Deus a pena de morte. Isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quando estão longe de compreender a Deus e quando têm ainda a espiar. É um crime em nome de Deus, e os que fazem são responsáveis por esses assassinatos. E aí eu completei aqui na questão. Não podemos e nem devemos tirar a vida de alguém ou agredir a própria natureza em nome de Deus. Então, o que devemos fazer? É perdoar os nossos inimigos, é nos amarmos, é amar ao próximo, é nos perdoar e pedir perdão. E é assim que a nossa lei de destruição, ela tem um propósito sim, mas um propósito diante da nossa consciência, analisar, é buscar conhecimento e modificar as nossas atitudes, principalmente com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, porque todos nós, dentro desse planeta, somos irmãos, independente de cor, raça, religião ou qualquer outro país. Então, a lei de destruição, ela tem a sua naturalidade dentro do nosso planeta. Precisamos olhar diferente e tirar essas mazelas, essas coisas ruins, esses assassinatos, essas penas de morte, esses duelos, deixar isso para lá, porque estamos passando por um mundo de transição e um mundo de transformação. Então, precisamos nos transformar. E à medida que nós nos transformamos, com certeza, o próprio planeta vai se transformar. E as pessoas também vão mudar. Então, precisamos fazer a nossa parte. E a gente fazendo a nossa parte, o nosso semelhante também vai aprender junto com a gente. É um trabalho de formiguinha, mas com certeza a gente vai chegar lá. Juntos chegaremos lá. Se Deus permitir e Ele permite. Que assim seja. Deixa eu só falar uma coisinha. A gente só fala notícia ruim, né? Mas deixa eu falar. Eu vi uma notícia que tem a ver com isso que a gente está falando essa semana, que eu achei assim. A gente pode colocar como talvez uma pequena, mas uma evolução, talvez na nossa legislação. Eu não sei se foi de agora esse decreto, e eu só vi, ou se foi anterior, e eu só vi agora. Que antes havia no Código Penal. Um item, por exemplo, chamava a legítima defesa da honra, que era um item do Código Civil, que se o homem matasse a mulher, porque ele pegou ela traindo, porque ele... Qualquer coisa que ele tenha pego, ele poderia alegar legítima defesa da honra. E vários homens foram absolvidos recorrendo a esse recurso da lei. Né? Agora foi excluído, não existe mais. Não existe mais esse item, não pode mais alegar, não existe mais legítima defesa da honra. Porque se usava assim, só a mulher, só o homem, se o homem fosse pego traindo, vamos dizer, em adultério, a mulher não podia matar. Agora, se ele matasse, ele alegava a legítima defesa da honra. Então, eu acho que é uma evolução, não se concorda?
Com certeza. Eu achei bem Não interessante existe isso daí. mais. Eu vou É? pesquisar se foi Eu uma vou coisa pesquisar. antiga, se é Ou se agora, foi mas porque, agora. Não, eu olha, acho que é Eu é não muita sei agora. se é sacanagem. Eu acho que é agora, viu? Porque estava acontecendo alguma coisa que você viu que o governo estava tudo indo atrás como é que ele Constituição. fala? Mandando pessoas para a delegacia, para coisa, porque falava que estava prejudicando a honra do Eles alegavam a presidente. legítima defesa da Aí honra. eles tiraram porque ele Excluído. estava mandando um monte de gente Então, mas só para beneficiava o homem, não tinha para a mulher. isso. Tinha para Era para mulher. o homem só. Que Tá? bom, tá certo. Evolução. Eu Foi acho. agora Muito mesmo, bom. viu? Foi. Foi, eu Foi. vi Há um isso mês daí. atrás. Então, É, explica para nós aí, que eu não tinha Não, eu visto. estava olhando aqui sobre essa votação. E aí eles tiraram, eles proibiram essa legítima defesa da honra. Não existe mais legítima defesa da honra. Quer dizer, ele pode pegar a mulher em flagrante com o cara, ele não tem o direito de matar. Um Eles progresso em colocaram 2021. Muito bom. isso. Em março, isso entrou em vigor 16 de março de 2021. Então, Olha, maravilha. eles consideram essa tese de legítima defesa da honra algo inconstitucional. Óbvio. Era Então, antigo, isso aqui era antigo, É né? antigo, é de né? 88. Né? Ah, é. Não é tão antigo assim, eu achei que era mais antigo. Pois é. 20 anos, 20 e poucos Não, anos. eu Pois é, achei não que é era nada, tipo né? assim, de Não, 1930, não. que tinha aquela visão de machismo. Não é tão antigo, não. Não é Vê tão como que a gente antiga, está não. atrasado. É, Mas pelo menos, atrasadão. ó, Amém, né? devagarzinho é um a menos, né? É um progresso. É, tá joia, gente. Vamos fazer a prece? Vamos encerrar. Vamos lá. Então, vamos nos acalmando. E vamos agradecendo a Deus, a Jesus e a toda a nossa equipe espiritual que nos acompanha nessa noite de hoje. Vamos agradecendo ao nosso protetor, que desde cedo vem nos acompanhando, nos auxiliando, nos preparando, para que pudéssemos chegar aqui calmas, tranquilas e serenas. Vamos nesse momento, em um só pensamento, transmitindo as vibrações boas, de muita paz, de muita harmonia, aos nossos amigos que não puderam estar aqui hoje, o Edu, a Soninha, que eles possam receber essas vibrações de muita paz, de muito carinho, de muito equilíbrio, e que com certeza na próxima semana eles estarão aqui. Vamos emanando também esses fluidos aos nossos lares, aos nossos familiares, também aos nossos amigos. Vamos também emanando fluidos para todas as pessoas que se encontram nos hospitais, que se encontram nos asilos, as crianças e as pessoas moradores de ruas, que também precisam de um abraço, de um pensamento positivo, de um pensamento de equilíbrio, de paz e de sustentação. Que Jesus ele possa abraçar o nosso planeta, abraçar, porque com certeza esse abraço amigo vai transmitindo muito equilíbrio ao nosso planeta e até nós mesmos, a todo esse povo encarnado que aqui se encontra, que estamos passando por transformações. E aos amigos que estão voltando para o mundo espiritual, que com certeza eles estão sendo recebidos por todos os amigos espíritos que já estão bem e que estão prontos a recebê-los com amor, com carinho, com auxílio. E que todos estão sendo ajudados na medida do possível, diante do seu merecimento. E pedimos, Senhor, muita luz a nós mesmos, a nós dessa equipe aqui tão maravilhosa, que toda segunda-feira estamos aqui, estudando, buscando conhecimento. E através do conhecimento, a gente vai se fortalecendo, a gente vai se aperfeiçoando e vai compreendendo a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira missão, que é o nosso trabalho, é aprender e também praticar, porque a prática também vai ajudar outras pessoas, outros irmãos. E é por isso, Senhor,
que agradecemos. Agradecemos por tudo que está em volta da nossa vida. Que a paz, a harmonia nos envolva sempre. E obrigado. E agora vamos encerrar essa noite com a prece de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra quanto no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações. Livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus.